Hello, everybody, and welcome to CG Podcasts. It's my great pleasure today to be talking to an old friend of mine, Pedrito Cambrão, from the University of Beira in Mozambique. Pedrito, welcome to CG Podcasts. Muito obrigado, Toby. É prazer revê-lo depois de muito tempo. Obrigado. É prazer. And so we are going to do this conversation in English and Portuguese. I will be speaking in English and you'll be responding in Portuguese. So thanks again for agreeing to participate today, Pedrito. So we'll just start. I mean, perhaps you could start by explaining to people your background, the work you do at Beira University. Ok. Sim, eu sou, como disse Toby, sou Pedrito Cambrão, estou na Universidade de Zambeze, que se chama Unizambeze, que está na cidade da Beira, no centro de Moçambique, uma cidade que foi devastada por Idai há 3 anos e também é uma cidade famosa porque é o centro da política em Moçambique. Mas antes de estar na Unizambeze, eu trabalhei na ilha de Moçambique, na Universidade de Lúrio, Unilúrio, e foi daí que no projeto UDA, Africa University Development Innovation Project, fui para Portugal, depois fui para Londres, onde conheci o Toby. Eu sou formado em Sociologia pela Universidade do Porto, e quer na ilha de Moçambique, quer aqui na Beira, tenho estado a lidar com matérias sociais, da área sociais, cadeiras sociais e humanas. E é dentro disso que me interessei no impacto da Covid a nível social. E já um artigo que publiquei na revista RAID, revista eletrônica de integração e desenvolvimento, e eu falava do impacto que a Covid tem, as restrições da Covid para as pessoas singulares no seu dia a dia. E também no dia a dia tenho lidado com questões políticas, económicas, do pulsar da sociedade moçambicana. Right. So you're a sociologist. You've been working since the COVID-19 pandemic began. You've been interested in the important impacts of restrictions on daily life, as you said, the dia a dia of people's experiences. So, and that's how we've been communicating about that for quite a long time, actually, Pedrito, since the pandemic began. And that's why, it's great to have your perspective here today. Could you talk a little bit to begin with then, perhaps, about the virus itself, COVID-19 in Beira, in Mozambique? Now, I was looking at the figures, and I think slightly more than 2,000 people have been recorded as dying from COVID-19 in Mozambique. I know that this is probably an underestimate, but perhaps you could say, as a virus, as an illness, how serious has COVID-19 been? Quando a Covid começou na Europa, quando víamos os números astronômicos de pessoas, nós dizíamos cá em Moçambique, o que será de nós, África, país do sul global, país do terceiro mundo e um dos países mais pobres do mundo, porque em termos de índice de desenvolvimento humano, Moçambique é dos 10 países mais pobres. Então, ficamos preocupados. Quando houve o primeiro caso, houve um alarme total. E dali as medidas de restrição que foram também fortes em função daquilo que estava a acontecer na Europa. Mas, quando ela, de facto, chegou no nosso país, afetou. Muitas pessoas ficaram afetadas. Mas eram mais pessoas de classe média. Mesmo olhando para o número de pessoas que perderam a vida, boa parte são pessoas de classe média. Mas as medidas de restrição eram para todas as pessoas e não olhavam para a condição socioeconômica. O slogan era, fica em casa, stay at home. Questiona-se como pessoas que vivem do dia a dia, pessoas que vivem na rua, vendendo os bens, iriam ficar em casa, porque não haviam condições criadas para as pessoas ficarem em casa. Este era o primeiro problema. O segundo era distanciamento. Como é possível ficar pessoas distanciadas num país onde há problema sério de transporte?
As pessoas são transportadas em caminhões e apinhadas, apertadas. Como seria possível essas pessoas ficarem, digamos, distanciadas? O terceiro ponto era usar a máscara. A máscara estava cara. Diríamos que a máscara em Moçambique, quando começou, estava entre 5 a 10 euros. Isso é muito para a realidade moçambicana. Mais tarde que as máscaras... Um momento, Pedrito, temos que explicar uma coisa. We have to explain something to people, because you say a mask cost $5 to $10 when it began in Mozambique. Yes. What is the monthly income, an average income in Mozambique, just to explain to people what this means? Sim, eu diria, vou começar pelo salário, sim, salário mínimo em Moçambique corresponde a 50, não, minto, o salário mínimo são 30 euros, 30 dólares. Por mês, cada mês. Sim, so the monthly salary, the minimum, the basic salary is 30 euros per month. And one mask was costing 5 or 10 euros. So this gives us a sense of expensive. Very just impossible. Yeah, Impossible. that was really Impossible. Sim, mas depois Yeah. encontrou-se uma saída que era costurar as máscaras, começar a costurar as máscaras. Mas as tais máscaras que eram costuradas não reuniam condições mesmo para proteger o vírus, mas foi uma saída que foi encontrada. Mais tarde as máscaras já passaram a ser normais. Mas aí está, como eu disse, como que as pessoas iam ficar em casa, como que as pessoas não deviam vender na rua, porque as pessoas já não deviam vender na rua, porque eles ficavam apinhadas, deviam ficar em casa. Os hotéis fecharam, muitas empresas fecharam e muitas pessoas ficaram sem emprego. Como consequência, os filhos também não podiam ir à escola, porque, sobretudo, escolas privadas. Como eu disse, a classe média, os professores, por exemplo, das universidades, um e o outro também ficou infectado, e quando se ficasse infectado, parecia uma certidão de morte, e havia um medo total, um alarme total, e de facto, como eu disse, infelizmente, algumas pessoas da classe média ficaram infectadas, e os hospitais não estavam preparados, Aos poucos é que começou-se a preparar um e outro hospital, muito mais na capital do país. Laboratório era apenas um laboratório adaptado. Aliás, os testes tinham que ir à África do Sul para ver se era coronavírus ou não. Então foi uma situação alarmante, calamitosa nos primeiros momentos. Gradualmente é quando a situação já começou a ser controlada, no sentido, já havia centros de saúde preparados para acolher pessoas com sintomas, já havia laboratório, embora o resultado demorasse muito, né? Todas as províncias tinham que mandar a recolha para Maputo, isso levava o seu tempo, daí que algumas pessoas foram morrendo. So it took a long time to prepare. Sim. Levou muito tempo. Time to prepare medical facilities. Sim. And as you say, this was a disease which seems to have mostly affected, from what you say, the middle class. Rather than people who are street to street selling goods, informal market. But at the same time, let's just for a moment, if you compare COVID-19 to other endemic diseases, malaria, yellow fever, tuberculosis, HIV, is it for most people as serious as those diseases? Is it much less serious? Is it more serious? How have there been studies done? Bem, em abono da verdade, a doença, quando apareceu, alarmou. Quando víamos a partir da Europa, alarmou. Mas o que mais afetou e continua a afetar, não é a Covid. Como eu disse, se for ao mercado perguntar quem morreu de Covid, ninguém vai dizer. Nos mercados, chamamos mercados livres, black market. Mas as pessoas morrem de malária, morrem de HIV-Sida, morrem de tuberculose, que é associado ao HIV-Sida. Morre-se mais dessas doenças do que da Covid. Como eu disse, a Covid atingiu uma classe um pouco mais alta, mas as pessoas do dia a dia, dessas pessoas que vivem na rua, que estão apinhadas, algumas nem desenvolveram, até podiam ter a Covid, mas não desenvolveram.
não desenvolveram. Então, a doença que mais mata, ou que mais matou e continuará a matar, não é a Covid, porque até acho que está minimamente controlada com as vacinas. O que mais matou, ou o que mais mata, é sim a malária. Malária é a doença que mata mais, é sim HIV-Sida e também os acidentes de aviação. Esses matam diariamente. Okay. So we've got a situation where there was this new disease which was causing a lot of panic. Sim. At the same time, and so as you say, at the start, the government brought in some very strict measures. So perhaps you can describe, you said a bit, stay at home, you're not allowed to, you have to be social distanced, but also some more detail would be interesting and useful, I think. So how long did those measures last? And how strictly were they enforced? Sim, de facto, primeiro há que também clarificar um aspecto, que infelizmente, as pessoas que ficavam doentes de outras doenças eram aconselhadas a usar outros meios, porque os hospitais só estavam mais virados para pessoas de Covid. Okay. Consequência, as pessoas iam ficando mais doentes e morrendo de outras doenças do que de Covid. Até que mais tarde o governo viu que não. Os hospitais devem estar abertos para todo tipo de doença. How long did that take? Eu diria que nos primeiros 6 meses houve muita atenção para a Covid. Nos primeiros 6 meses. So it took 6 months. It took 6 months for the government to realize that they had to address other diseases. Sim. Okay. Mais tarde conseguiu que não, tinha que se abrir também para outras doenças. E criou-se até uma comissão técnico-científica para se reunir e encontrar mecanismos de como lidar com esta doença, o que se devia fazer, treinar o pessoal de saúde e, para além de campanhas políticas, religiosas, restrições, por aí. Então foram 6 meses muito intensos. Mais tarde achou-se que não, também devia-se abrir espaço para outras doenças, porque há pessoas que morriam de outras doenças. Mas para tal tinha que se criar centros especializados em cada cidade, capital, Beira, Nampula, Maputo, centro especializado que quando a pessoa testasse ou se tivesse sintomas de Covid, fosse para lá direcionado, enquanto os outros hospitais lidavam com doenças do dia a dia. With the other restrictions. Também há que dizer que as medidas, a polícia... Não, continue. Sim. A polícia também estava em cima para ver se as pessoas cumpriam com as medidas, uso de máscara, higienização, distanciamento, de tal maneira que quando encontrasse aquelas mamás, aquelas senhoras que vendem no chão, no mercado, mandavam embora, algumas vezes chambuqueavam as pessoas, e isso criava tristeza. Parece que essas doenças, mas quem tivesse condições de subornar a polícia, de dar algum dinheiro à polícia, que chamavam por refresco, esses continuavam a vender. Então, isso também criou uma economia, diria, a economia da Covid, em que as pessoas de lei e ordem ganhavam algum valor, deixando aqueles que têm algum valor para... Então, havia aqui alguns que eram filhos, outros enteados. Quem tem poder para subornar a polícia podia continuar a vender. Podia ultrapassar a hora marcada. Quem não tem poder, esse era escoraçado. Então, a classe média teve algum privilégio, enquanto as pessoas mais reais que vendem no chão, essas pessoas, logo a primeira, eram escoraçadas. Então, isto aumentou também o nível, para além do nível de desemprego, mas também a questão de fome. As pessoas passaram por momentos um pouco difíceis, porque não houve nenhum subsídio da parte governamental, como eu deixei claro. Sim. So it was really a terrible situation. You had the police were trying to enforce it as much as possible. At the same time, only people in the middle class may manage to continue working, and there was a lot of hunger and distress caused by. This was for 6 months, more or less. You're saying. Os primeiros 6 meses foram difíceis, mas também há que clarificar que para os hotéis, restaurantes, bares, isso levou quase o tempo todo, só no mês passado é que os bares ficaram abertos para sempre, os restaurantes também, bottle store. Okay. Mas a atenção mesmo, de muito medo pela doença, foram os primeiros 6 meses. Mais tarde, paulatinamente, as medidas foram sendo amainadas para haver um equilíbrio entre a economia e também a gestão da doença, porque viu-se que enquanto mantivesse aquelas medidas de muita restrição,
as pessoas não iriam morrer de Covid, mas morreriam à fome. Até diziam, é melhor morrer à fome do que morrer de Covid. Esse era o slogan que as pessoas já usavam. Já estavam cansadas porque não havia nenhum subsídio e, ao mesmo tempo, as pessoas estavam restritas e as pessoas passavam fome, perderam emprego, os filhos não estudavam. E foi um momento delicado. And in terms of children, so I mean, I've talked to colleagues in other countries. In Angola, for example, I know that children were not allowed out of the house for 7 months. Were there similar measures in Mozambique, or was it easier for children to circulate and young people to circulate? Não, posso dizer que para as crianças já havia facilidade. Não iam às escolas, porque por algumas vezes as escolas ficaram fechadas mesmo. Não é a escola, mas facilmente circulavam. Bom, sim, não houve medidas de restrição contra crianças e jovens. Os jovens eram proibidos, sim, de estar nos lugares de lazer. As praias ficaram fechadas, como eu disse, os bares também ficaram fechados, o desporto também ficou fechado, sim. Mas em termos de circulação normal, não havia restrição. A restrição era... Sim, continuou normalmente. But in terms of education, because that's something we've talked about before and among ourselves, but education I know has been a terrible difficulty, and now it must be improving. But in the first year, how long were schools closed, universities closed in Mozambique, and what were the impacts of that? Sim, logo a primeira, foram várias vezes que as universidades, as escolas abriam, fechavam. Abriam, fechavam. O presidente dava um tempo, dizer que vamos fechar as escolas durante 3 meses e obrigados a usar o sistema online. Isso também foi outro teatro. Nós não temos mínimas condições, nem os professores estavam preparados, muito menos os estudantes, nem haviam condições materiais, né? O que se fazia era dar exercício, os estudantes fazerem em casa, depois para a escola primária, os pais levar o exercício à escola, deixar o professor corrigir, depois ir buscar o exercício. Para os estudantes da universidade, começamos a usar o sistema de mandar o exercício via e-mail, via WhatsApp, os estudantes resolveram os exercícios, devolveram ao professor, o professor corrigir e por aí em diante. Então, quando o número subisse, o presidente achava melhor fechar as escolas durante algum tempo. Quando se abrisse o sistema, nós chamamos de sistema híbrido, diminuiu o número de estudantes na sala de aula, diminuiu a frequência das escolas, em vez de 5 dias por semana, eram 3 dias, 2 a 3 dias por semana, mas houve consequências, que muitos estudantes deixaram de estudar porque já não tinham condições materiais para pagar. O próprio sistema, como eu disse, professores não estavam preparados, não tinham condições materiais, o Ministério da Educação prometeu pagar os megabytes, prometeu até dar computador, mas nenhuma nem outra coisa aconteceu. Então, houve algum colapso no sistema educacional. Algumas universidades privadas, essas sobreviveram, mas o sistema público foi mesmo um colapso, de tal maneira que hoje, quando se faz o balanço, alguns professores são tidos como heróis, porque usaram os seus próprios meios para facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Então, a nível educacional, isso sim, foi um caos. Politicamente, tivemos que avaliar os estudantes e compreender a situação e passarem de classe, mas em termos de conhecimento, vamos dizer a verdade, foi um ano... And there must have been a lot of people at school in liceu who have not returned to education. Sim, algumas pessoas já não voltaram porque o nosso sistema, há pessoas que estudam por obrigação governamental, ainda não há cultura de estudo. Então, com a Covid, 2, 3 meses em casa, as pessoas ganharam outro ritmo e já terá que se fazer um processo de ressocialização, de novo pedir ao estudante para voltar à escola, porque de facto perderam o ritmo escolar e ficaram em casa. Preferiram já meter-se em um e outro negócio para sustentar, como eu disse, isso trouxe a fome. Então, as pessoas tinham que se reinventar fazendo uma outra coisa. E tiveram que até ajudar as próprias famílias. Tiveram que ir a Machamba e produzir e por aí, sim. They had to find a way of just finding some food. They didn't have time. They didn't have time to study. Já não havia condições, sim. Yeah. And what about, the impact in terms of gender? Because I know that a lot of the informal market, informal workers in Mozambique are women. And so what were the gendered impacts of the restriction measures? Bem, em Moçambique, boa parte das pessoas que alimentam até as famílias são as mulheres. Ou vão a Machamba,
ou estão nos mercados a vender, a fazer pequenos negócios. Os maridos, primeiro, o número de mulheres é maior. Os maridos, um e o outro, trabalham, mas há problema de desemprego em Moçambique. Né? Então, as mulheres são chefes de família, há muitas mulheres chefes de família. Com a Covid, com as restrições que ela trouxe, sentiu-se um abalo tremendo a nível familiar. Um abalo tremendo. As mulheres da cidade depois constituíram associações de solidariedade. Daquela pessoa que tinha uma e outra coisa, devia juntar para ajudar as famílias carenciadas. Mas, como feliz ou infelizmente, algumas mulheres se reinventaram, fazendo um outro tipo, fechando um certo tipo de negócio, mas fazendo um outro tipo de negócio e correndo sempre. Aqui, há um carro aqui de polícia que chama-se Mahindra, Operação Mahindra. Então as pessoas deviam estar a vender, sempre atento para fugir o Mahindra, porque não era possível ficar em casa. Então tinha que se reinventar. Mas isso notou-se muito porque as mulheres são chefes de família. E havendo esse tipo de restrições, as famílias também colapsaram. As famílias colapsaram. O homem, quando perde o emprego, a tendência é de ficar em casa, não se reinventa. As mulheres são aquelas que saem à rua, lutam, dão a cara. Havendo essas medidas de restrição e também este medo de trazer a Covid em casa, foi uma situação calamitosa, mas tenho que reconhecer que elas foram heroínas. Facilmente se reinventam, mudam do que os homens que são mais depressivos, porque acho que é aquilo que sabem fazer, facilmente não podem mudar de maneira de fazer as coisas. Mas as mulheres sofreram, mas foram as heroínas no âmbito de solidariedade, de reinvenção do tipo de trabalho e de pensar que é possível ver apesar deste momento difícil. Sim. Yeah. Well, that's fascinating. I mean, I think, but listening to you, Pedrito, one of the things that I think is, this policy of forcing people to stay at home, social distancing, as you said, the transport, for example, as you say, everybody in Mozambique travels very closely together. It's simply not a practical policy in a country like Mozambique. So why? I mean, I'm left wondering how the government imposed it. Was it a choice of the government, or do you think they came under a lot of international pressure? What's your feeling about that? Toby, it's real impossible. It was a mistake. São medidas que o governo trouxe de fora. Porque até não dizemos, não se deve falar de ficar em casa. Não, podemos falar, sim, de ir lá em casa, lava a mão com sabão ou com cinza, sim. Usa máscara, sim. Mas o distanciamento, ou ficar em casa, era impossível. Eram medidas trazidas de fora. Por isso não funcionaram. Não funcionaram. Até hoje o governo prometeu, quando isso começou, que iam trazer autocarros e tal. Até hoje estamos a falar, as pessoas são apinhadas numa porção transportadas que nem se fossem bois, em caminhões, em vans, lores cheios. Então essas medidas não eram medidas trazidas de fora. Eu tenho dito que se é que não se morreu muito, ou é por providência divina, ou é por causa da temperatura cá, já que aquece muito. Acho que as pessoas apanharam Covid nos mercados, mas por causa da temperatura, o sol deu cabo da Covid, a brincar, mas não, as medidas não pegaram. Mesmo os próprios baldes que eram utilizados, era o mesmo balde onde as pessoas lavavam, não tinha sabão. As medidas foram trazidas, não foram medidas internas. Acho que o governo tinha que fazer alguma coisa, mas não estava à altura daquilo que devia ter feito. E a quem até algum subsídio que devia ser dado era desviado, também no âmbito da corrupção. No âmbito da corrupção houve casos de desvio de máscara, desvio de material higiênico. That has happened everywhere. That has happened everywhere. Não, as medidas não estavam Corruption à altura, has become a universal problem, yes. Yeah. But is there a debate about this in Mozambique now? Has there been a discussion about that first 6-7 months and the policies that were taken? Has anybody said this was a mistake, we should never have done that? Oficialmente, não, ainda não se discute. Oficialmente, não, ainda não se discute, porque ainda estamos nas medidas de a abertura, sim, mas ainda temos que estar distanciados, usar a máscara, lavarmos as mãos, ainda não se discute. Mas a nível do fórum privado, a nível
das academias, já se discute que as medidas que nós devemos tomar devem se adequar à nossa realidade, né? À nossa realidade. E, por exemplo, they were top-down measures from outside. Sim. Foram medidas do top que não tinham nenhum enquadramento real e não havia consulta. De tal maneira que há um grande médico que fazia parte da comissão técnico-científica, ele saiu a dizer que essas medidas não eram medidas científicas, sanitárias, eram mais medidas políticas que não tinham enquadramento na realidade do povo. Então, foi mais ou para satisfazer a comunidade internacional ou apenas uma simples imitação do que medidas apropriadas para a nossa realidade. Sim. Well, look, let's talk a bit about the present then. So you've talked a lot about what happened in the beginning. Sim. And then, as you say, since then, the last year, things have slowly become looser, but only last month were the bars and restaurants able to open fully. And obviously, as you've said, the economic impact for many people was, as you've said, terrible. What is the situation now? Have people been able to recover fully? Is the country more or less in the same situation it was in before? How are things now? Psicologicamente, hoje, as pessoas estão, por causa das que foram vacinadas, sobretudo as pessoas da cidade, porque o impacto foi mais na cidade. No campo, às vezes você ia para lá, as pessoas não usavam a máscara, até achavam estranho você usar máscara. O impacto foi mais na cidade. Agora, hoje, as pessoas estão, ou por causa da vacinação, ou porque estão cansadas, estão conformadas, já não há muito medo da morte com a Covid. Já não há muito medo. As pessoas sabem que vão apanhar a Covid, mas não vão morrer. A economia, é só agora que se abriu para a economia. A economia ainda está de rastros, mas as pessoas estão contentes porque já há abertura. Mas ainda está de rastro, ainda não houve superação. Né? Os agentes hoteleiros, as pessoas que têm pequenas barracas, pequenos shoppings, esses ainda estão a refazer-se da crise. Ainda terão que pagar as dívidas que contraíram, porque houve uma abertura para alguma dívida, terão que pagar os trabalhadores, terão que chamar os trabalhadores, ainda estão a nível econômico, ainda se está no começo. Mas há uma esperança, porque essa abertura faz com que haja esperança que vai se recuperar. Agora, também há algo que se discute, isso sim, que infelizmente os nossos hospitais, ou o dinheiro do governo, nunca levou a sério a questão sanitária. Porque a classe média alta, normalmente quando fica doente, vai para a África do Sul, ou vai para a China, ou vai para a Índia. Alguns vão para a Europa. A Covid mostrou que, olha, nós temos que nos organizar. E há um grande escritor e um grande jurista jubilados que, felizmente, quando ficaram doentes, foram para um centro de saúde criado, que estava num berço urbano, chamado Polana Caniço. Ele disse, eu não sabia que existia esse hospital. Sinal de que o governo, a partir de agora, deve pensar em apostar em infraestruturas hospitalares e outro tipo de infraestrutura para fazer face a crises, do que esperar sempre que se viaje. Parece que era panágio que quem tem poder não precisa de hospital aqui. O dinheiro para o hospital é para outras coisas, porque quem tem dinheiro, quem quiser viver, vai para a África do Sul, vai para a Índia, vai para a China, vai para a Europa. Então, há agora um consenso que devem ser criadas condições locais para fazer face a crises que podem acontecer. Por exemplo, agora nós vivemos crises cíclicas de ciclones, de tempestades. Então, já é o consenso que se construam casas resilientes, porque o dinheiro que era alocado para a construção de infraestruturas, escolas, hospitais, normalmente as escolas e hospitais são construídas de uma maneira precária. Quando aparece um vento, elas caem. Então já há uma consciência que não, deve-se fazer o devido uso, criação de infraestruturas, criação de hospitais para responder à demanda interna, de tal modo que poderá aparecer também uma outra doença que vai This is very important. I mean, this must have been the first time, I suppose, in modern history that the elite was not able to travel for medical care. So this was the first time they had to be treated within Mozambique. And as you say now, the consensus is that actually the problem is that there has not been enough focus on medical infrastructure in the country. But then that's an important point, because one, as you said at the start, all of the medical infrastructure was put into COVID. And this meant that other conditions were not being treated. And one of the criticisms has been that
this has continued with the vaccination programs, although there's this big emphasis on COVID vaccinations, but the other endemic diseases, which, as you said, often are more fatal, that some of the vaccination programs for those diseases like TB, like yellow fever, have been marginalized. Is that true? Yes. Is that true? And is that a problem? Sim, como eu disse, sim. E chegou-se a um tempo que as pessoas até não eram atendidas no hospital, diziam aqui só vamos atender a Covid. Sim, ficou marginalizado por algum tempo e eu acho que já não se discute isso, porque ainda continuamos a lidar com a Covid, mas já se fala, na prática o assunto é outro, que não, nós cometemos erro, porque olhamos mais para a Covid, desprezamos, e as pessoas morrem mais de Covid, morrem mais de HIV, de Covid não, de HIV-Sida, morrem mais de tuberculose, como eu disse, morrem mais de acidentes de aviação, e os hospitais não estão preparados para receber pessoas que são evacuadas no acidente de aviação. Então há que haver aqui um equilíbrio, Covid sim, mas também olhar para aquilo que é o verdadeiro problema. O verdadeiro problema de Moçambique não é Covid. O verdadeiro problema de Moçambique são outras doenças. And what about the other vaccination programs then? Because that's something which is até agora ficou parado. O programa de vacinação que existe até agora tem a ver com Covid. Outros tipos de vacinação pararam até hoje, ainda está parado. Really? They are not doing other vaccination programs? Não, já não há programas de vacinação como existe programa de Covid. As atenções estão viradas para but Covid. Which programs? Are we talking tuberculosis, yellow fever? Those are the conditions which are measles. They are not being... Sim. Vacinação para as crianças contra o pólio, né? Que é contra a malária. Sim, até aqui está estagnado. As atenções ficaram todas viradas para a Covid. Até aqui isso está estagnado. And is anybody complaining about this? Sim, já há vozes sonantes de acadêmicos, de pessoas, antigos médicos, como eu disse, há um grande médico que disse que não, aqui a preocupação deve ser, digamos, genérica, então nós corremos o risco, porque ele até o tal dizia, não, é melhor deixar as pessoas andarem, se infectarem para depois resistir, do que essas medidas que não vão resolver nada. As epidemias sempre existiram, então já há vozes sonantes da sociedade civil, e vozes de acadêmicos que dizem que não, nós estamos a negligenciar uma área que é a área mais preocupante. O nosso grande problema não é a Covid, nosso grande problema é a malária, é a HIV-Sida, é a tuberculose, e são doenças infantis, morre-se muito, crianças em Moçambique morrem muito, mortalidade infantil é um dos graves problemas, morre-se muito. Então, a saúde materno-infantil deve ser tomada em consideração. Acho que chegou o momento de reverter a situação, sim. So really, when we think about what has happened, it's not only the impact on daily life that was so terrible, but also the impact on healthcare, in fact, has been serious. And what about the condition of hospitals in Mozambique today? Where are they compared to 2 years ago? Bem, tenho dito que há mal necessário. As condições hospitalares, no que diz respeito à higienização, melhoraram. Em termos de higienização, porque viu-se que a higiene faz parte, é uma das condições para evitar a transmissão. Mas o sistema de saúde em Moçambique está em colapso. Houve uma demanda em Nampula, pessoas com muita malária, há uma semana as pessoas estão a dormir no chão, não há cama, as pessoas dormem no chão. O sistema de saúde de Moçambique é uma vergonha, é calamitoso, e é urgente que se mude. Mas isso tem a ver também com o problema que nós temos, problema de corrupção, de desvio de medicamentos e de atenção, como eu disse, quem trabalhava na Covid, os médicos tinha mais subsídio por estar a trabalhar na Covid do que por estar num centro de saúde parado. Então, sim. Então, so sim, doctors, the medical centers received government as assistance to work on COVID and not on other diseases. So they outras doenças. Então, o sistema está deplorável. Quem tem algum poder monetário vai para uma clínica, ir para o hospital é como se fosse uma declaração de morte. Não é uma declaração de morte. Não há medicamento, não há assistência humanizada, não há condições para internamento. Então, é um sistema que deixa muito a desejar. And is that something which has got worse in the last 2 years? Or it was already not good, but has it got a lot worse?
como você bem disse, it was not good, but now it's getting worse. Sim, isso está mesmo mal, tem que dizer a verdade. O sistema de saúde de Moçambique está numa situação difícil. Há que se investir muito na saúde, há que se investir. E também tem havido descontentamento. Alguns médicos já saíram algumas vezes a reivindicar, porque os subsídios são prometidos, não são canalizados para os devidos médicos. Como consequência, trabalham sem motivação, preferem gastar boa parte do seu tempo em clínicas, em hospitais privados, do que no hospital público. Quando chegam lá, despacham as pessoas. Chegam tarde, despacham as pessoas e não há medicamento. Esse é o pior. Mas existe medicamento no mercado paralelo, nas farmácias, mas não há medicamento. Não, o sistema de saúde é um caos. É mesmo um caos. Isso sim, é um caos. I'm sorry, Pedrito. Well, I mean, I listen to you and I know you as a sociologist. So as a sociologist, you must be... How could things have been done differently in the last 2 years? You know, there is a lot of knowledge and popular approaches to medicine and health locally from Mozambique. But really, what you have described is the imposition of a model from outside, which was not suited to your country and which has been a disaster. So, what could have been done differently? Bem, eu tenho aparecido a falar até nas televisões locais, né? Bem, uma das coisas que há muito, digamos, eu chamo de individualismo. Nós estamos num capitalismo desenfreado. Um por si, Deus para todos. A corrupção virou o modo de ser e estar. Até há um tempo que se usa, é o país de boladas. É o país de boladas. Até pode haver recolha de produtos, de medicamentos para pessoas que estão deslocadas por causa da chuva, por causa do terrorismo, Cabo Delgado. As coisas não chegam, são desviadas. Então aqui tem de haver uma mão de ferro para acabar com a corrupção. Mas também a consciência de que nós somos humanos, devemos, aquilo que nos foi dado para administrar a res pública, a coisa pública, é para o público e não para benefício de pessoas particulares, singulares ou de pessoas partidárias. Né? Aqui é um problema de partidarismo também. Né? Há um problema de partidarismo. Então, isso tem de ser, primeiro deve ser Moçambique, depois o partido. Quando a coisa é levada mais de uma maneira política, olhando para o partido, quem não é do partido não usufrui. Aqui estou a me referir a qualquer partido que esteja no poder. Em alguns municípios já há um partido do Frelimo, um partido do MDM, um partido do Renamo. Portanto, quando é um partido que está lá, a tendência é dos seus partidários e não do povo. Embora digam que eles estão lá para servir o povo, não servem o povo, servem-se do cargo, servem-se do povo para angariar benefícios donativos para os membros do partido. Então começa a ver que os membros é que têm as condições materiais. Nota-se de dia para cima que quem está no partido, quem está no pólio, quem é parlamentar, quem é governante, tem todos os poderes. Então aqui há um individualismo exacerbado, há um egoísmo, tem de se trabalhar para ver a coisa, o bem comum. A riqueza moçambicana, as coisas moçambicanas são para todos e não para os partidários. E nem todos devem ser partidários. A própria Constituição não diz que devem ser partidários. Então, a corrupção, a falta de sensibilidade, a falta de consciência humana, a falta de senso de solidariedade e de comunhão, enquanto não existir isso, podemos receber todos os donativos do mundo, vão ser desviados. Vão ser canalizados para uma elite predadora. Enquanto uns vivem a grande francesa, muitos vão viver do pão que o diabo amassou. Então, tem de haver uma consciência coletiva do bem-estar, da responsabilidade, da ética, da solidariedade e da comunhão. Enquanto esses valores forem relegados para o último plano, o país não avança.